Quem vai falar sobre a evolução da Covid-19 em São Carlos é o professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto. Professor, obrigada pela participação aqui na TV UFSCar, mais uma vez, né, falando sobre o novo coronavírus. E eu gostaria de saber como está a situação hoje em São Carlos. Em São Carlos, a curva epidêmica ainda é ascendente, ou seja, o número de novos casos diários continua crescendo e nós não chegamos ainda num platô da curva epidêmica. Então, São Carlos ainda precisa de isolamento social, São Carlos ainda precisa de qualificação dos modelos de vigilância epidemiológica e de atenção em saúde para tentar ver se consegue chegar no pico dessa curva e provocar a descida da curva o quanto antes, mas ainda é uma situação preocupante porque a curva em ascensão, ela não autoriza nenhum tipo de flexibilização segura do isolamento social. A gente tem acompanhado, né, um crescimento expressivo de casos confirmados. Isso já era previsível? É previsível porque a Covid, quando ela chega, ela faz mesmo um ataque muito intenso na comunidade, ela espalha com muita facilidade, e se a gente não for bastante rigoroso nas medidas preventivas, especialmente o isolamento social, é previsível que a doença vá crescendo progressivamente. O nosso isolamento social já vem caindo há muito tempo, né? Desde o final de maio, meados de maio, o isolamento social já caiu abaixo de 50%, e à medida que o isolamento social vai caindo, os números da Covid vão aumentando. Agora vamos falar do Estado de uma forma geral, né? O governo estadual classificou os municípios em cores. Como que o senhor avalia esse sistema? Esse sistema, eu acho que ele não é um sistema eficaz para o controle da epidemia, porque ele é baseado em leitos de UTI. Então é o seguinte, se eu tenho leito de UTI sobrando, eu afrouxo o isolamento social, deixo as pessoas adoecerem, deixo elas irem para o CTI, só que lá no CTI, em torno de 70% morrem no CTI. Então não é vantagem nenhuma fazer esse sistema, né? Porque se eu evito da pessoa ir para o CTI, aí sim eu estou combatendo a epidemia. Esse sistema também tem uma desvantagem, essa variação de flexibiliza o isolamento social, depois aperta outra vez, isso gera muita instabilidade e insegurança na sociedade, no comércio, e não ajuda na questão econômica. Então, ela controla o congestionamento de hospital, mas ela expõe os profissionais de saúde a um risco muito alto de contrair a Covid, ela não controla a epidemia, ela não tem impacto na mortalidade específica populacional pela Covid. Então, eu acho que é uma medida realmente de uma eficácia muito ruim para o controle da Covid-19. Professor, 24 municípios da região receberam já propostas, né, de alternativas de combate à Covid-19. São medidas que teriam mais eficácia na prática? Exatamente. A ideia é o seguinte, ao invés de manter esse modelo que o governo do estado está propondo, que é baseado só em leito de UTI, né, nós temos que impedir que as pessoas vão para a UTI, porque lá na UTI a mortalidade e a morbidade é alta e isso não ajuda. Então, a ideia é investirmos na vigilância epidemiológica e na atenção básica de saúde. A vigilância epidemiológica, ela precisa ter uma agilidade tal que logo no início dos sintomas a pessoa consiga comunicar a vigilância epidemiológica para que ela vá lá no local onde a pessoa está e faça o bloqueio da epidemia ali, para evitar que essa epidemia saia espalhando para a cidade afora. Hoje, quando a vigilância epidemiológica chega a saber de um caso, o caso já circulou pela cidade, o caso já tem, às vezes, uma semana de que está doente, e aí, então, a doença já espalhou e a vigilância epidemiológica, então, não consegue controlar. Então, nós temos que melhorar as condições de trabalho e o modo de funcionamento da vigilância epidemiológica para bloquear a epidemia logo na hora que ela aparece e no local que ela aparece, para ela não espalhar. Junto com isso, nós temos que qualificar a atenção básica de saúde para que ela consiga colaborar com a vigilância epidemiológica nessas medidas de testagem, isolamento, quarentena, e, ao mesmo tempo, prestar assistência médica precoce, quanto antes, para as pessoas, para evitar também potenciais complicações da doença. Essa proposta é uma proposta grande, ela já foi apresentada a 24 municípios da Diretoria Regional de Saúde aqui de Araraquara. A Diretoria Regional de Saúde demonstrou bastante interesse e, inclusive, está propondo continuidade para poder tentar implantar, de fato, essa proposta nos municípios. Nós estamos aguardando encontros com a Prefeitura de São Carlos e já existem outros movimentos interessados nessa proposta, porque ela é uma proposta que apresenta uma possibilidade de controlar a epidemia, diminuir o número de casos e aí fazer, então, a descida da curva. Se essa proposta, assim que ela for aplicada, conseguir fazer a descida da curva, ela vai permitir uma flexibilização do isolamento social mais segura, abre possibilidade para que nós consigamos depois fazer uma flexibilização do isolamento social
sem perdas de vidas e sem adoecimento de maior número de pessoas. Para a população em geral, orientação continua, uso de máscara e sempre lavar as mãos, né? Uso de máscara é indispensável, distanciamento social é indispensável, higiene pessoal é indispensável. Não existe outra medida, né? O pessoal está falando em remédio, né, e cloroquina, ivermectina, essas coisas. Não existe isso. Isso tudo é fake news. Na verdade, as medidas são preventivas e não tem outro meio de evitar a Covid que não seja pelas medidas preventivas. Obrigada, professor, pela participação aqui na TV UFSCar e também pelas informações. Um grande abraço, Kelly. Bom trabalho.